conversamos por que é importante ter mais mulheres na ciência, e entre alguns pontos que nós levantamos foi a questão do mercado financeiro, da eficiência, né? Quanto mais mulheres, quanto mais diversidade, mais lucratividade. Nós conversamos sobre o fato da importância de ter mais mulheres na ciência para que a gente tenha uma ciência mais igualitária e que resolva problemas mais diversos. A gente falou sobre o fato de que é importante para transformar a sociedade. E depois, finalmente, a gente conversou sobre o fato de que a gente precisa produzir tecnologia para agregar valor aos nossos produtos, né, e ter mais inovação. E um ponto que a gente não falou, mas que obviamente é essencial, é a questão dos direitos humanos e questão democrática, né, porque as mulheres têm que estar onde elas queiram estar. E aqui entra esse terceiro ponto que a gente quer tratar, que são as causas dessa baixa representatividade. E quando a gente fala muitas vezes nos nossos debates sobre essa questão da democracia, que as mulheres devem estar onde elas queiram estar, muita gente fala assim, bom, mas elas não estão porque elas não querem, o que as impede? E agora a gente vai ver o que as impede. Tem várias coisas que as impede. E a primeira é uma questão de estereótipo. Tá? Então, existe uma questão muito forte de estereótipo. Se vocês quiserem fazer um teste, rolou um vídeo muito que viralizou na internet, algum tempo atrás, onde as professoras pediam para as alunas e alunos desenharem pessoas em algumas profissões, por exemplo, bombeiro, por exemplo, médico, cirurgião e piloto de avião. E esse experimento é feito em inglês, onde não tem gênero, né? Então, se eu peço em português para a menina desenhar um bombeiro, eu induzo que ela faça um homem, mas não em inglês. E a maioria dos desenhos foi de homens. Quer dizer, dos 65 desenhos que as crianças fizeram, somente 5 eram mulheres. Essas crianças tinham entre 5 e 6 anos, o que significa dizer que a gente faz alguma coisa anterior a isso. Que coisas são essas? Bom, faça um experimento, coloque no Google, meninas no laboratório, jogos. Eu fiz esse experimento e o primeiro site que aparece é um site onde as meninas têm que limpar o laboratório. Então, aqui na tela, vocês estão vendo esse experimento que eu fiz e vocês estão vendo esse jogo, onde diz assim, objetivo do jogo. O cientista acabou de fazer um experimento e deixou o laboratório uma sujeira. O seu objetivo nesse jogo é limpar o laboratório o mais rápido possível. Pessoal, isso é para uma criança de 3 ou 2 anos de idade. Tá? Porque é um joguinho bem simples, onde ela tem que pegar algum objeto e colar na parede, fazendo de conta que está limpando. Então, desde muito cedo, as crianças internalizam que o lugar delas num laboratório é um lugar de limpeza. Então, eu não sou contra limpar o laboratório, só estou dizendo que esse não é o único espaço para uma mulher. Então, a mulher tem que poder, né, estar no laboratório como cientista, como ela fazendo o experimento. Agora, isso de novo são exemplos. Eu quero dar dados. E um dado muito interessante que saiu recentemente, num artigo da revista Science, publicado em 2017, eles fizeram um estudo da seguinte maneira. Eles contaram a história de uma pessoa muito inteligente para crianças de 5 anos de idade. E perguntaram ao final da história se essa pessoa da história era um homem ou uma mulher. E notem que interessante. Aos 5 anos de idade, as meninas associavam alguém muito inteligente a uma mulher e os meninos a um homem. No entanto, quando eles repetiam o experimento aos 7 anos de idade, contando uma história de alguém muito inteligente, as meninas associavam uma pessoa muito inteligente a um homem, não mais a uma mulher. Ou seja, em idades tão jovens quanto 5, 6, 7 anos, elas perdem a autoestima. E talvez tão grave quanto isso é que quando elas contam uma história de uma pessoa muito esforçada ou muito legal, as meninas associam essa pessoa a uma mulher. E os meninos também a uma mulher. Então a gente está criando uma sociedade que acha que as mulheres são burrinhas, mas esforçadas e legais, e que os homens são inteligentes, mas uns idiotas. Então, assim, não tem ninguém ganhando nessa sociedade. Os autores desse estudo tentam justificar, por meio desse experimento, por que haveria poucas mulheres nas áreas de matemática, por exemplo. Vejam, se a menina, já aos 6 anos de idade, se considera burra, ela não vai tentar uma área que é considerada difícil como matemática. Então, esses estereótipos de gênero constroem
carreiras de mulheres e carreiras de homem, desde muito pequenininho. Bom, isso então, os estereótipos são certamente um problema que está no cerne da questão, mas claro que não são os únicos, porque nós vimos, pelos dados que nós apresentamos anteriormente, que o percentual de mulheres vai caindo ao longo da carreira. O que faz, por exemplo, que uma menina que estava na faculdade, na graduação de física, por exemplo, desista dessa área? O que faz? Porque a gente não observa elas mais no mestrado e doutorado. Para onde elas foram? Por que elas saíram? E nós temos, então, alguns indicativos de por que elas saíram. E isso a gente traduz como sendo os pequenos beliscões do dia a dia. Esse estudo, que a gente traduziu como sendo os beliscões do dia a dia, foi feito na União Europeia, com 400 mil pessoas, no mundo corporativo, e eles queriam descobrir a questão da ambição, né? Então a pergunta era assim, por que as pessoas perdem a ambição? E eles descobriram que no começo de carreira, tanto homens quanto mulheres têm o mesmo nível de ambição, inclusive as mulheres são um pouco mais ambiciosas que os homens. No decorrer do tempo, a ambição de ambos cai, só que a da mulher despenca, e os autores falam assim, espera um pouquinho, isso deve ser por causa da maternidade. Porque afinal de contas as mulheres querem ter filhos, querem cuidar de filhos de casa e não querem avançar na carreira. Então eles perguntaram para as mulheres e para os homens por que eles perdiam a ambição. E curiosamente, no caso das mulheres, não tinha nada a ver com carreira e com família. Tinha a ver com os beliscões do dia a dia. Aquela pequena piadinha de mau gosto que o colega fala, né? O fato de que o ambiente não é favorável, por exemplo, para a mulher voltar de uma licença maternidade. Coisas assim que são os pequenos fatos do dia a dia que fazem com que ela entenda que aquele lugar não é para ela. No âmbito do projeto que eu coordeno, chamado Meninas na Ciência, que visa atrair mulheres para carreiras de ciências e tecnológicas, nós aderimos a uma campanha na tentativa de tentar representar ou identificar o que são os beliscões do dia a dia no âmbito universitário. E o que a gente fez foi aderir a uma campanha chamada #EsseMeuProfessor, na qual a gente arrecadou frases machistas ditas pelos professores e professoras em sala de aula. Essa campanha foi criada na Mackenzie, São Paulo, a gente reproduziu ela aqui na URGS, colocando um formulário online na nossa página Facebook, e nós recebemos 200 respostas em 48 horas. E as respostas eram pérolas incríveis, eu vou ler algumas aqui porque eu acho incrível que nós tenhamos isso. Uma frase muito legal é assim, mulher só entra na universidade para encontrar marido. Então imaginem que a menina chegou numa aula de engenharia, onde ela já é uma pouca entre as 10%, e o professor dela diz isso. Quer dizer, parece uma piada, mas não é uma piada. Depois tem uma frase de uma professora que diz assim, homem tem facilidade com a matemática, assim como nós, meninas, com a máquina de lavar roupa. Então, quer dizer, nem da professora ela tem a empatia, né? Quer dizer, ela, mesmo aquela que deveria ser o modelo dela, não é um modelo. E tem uma frase pérola que aconteceu na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, onde o professor de Direito disse assim, mulheres, assim como as leis, foram feitas para serem violadas. Então essa, para mim, não é um beliscãozinho, é um tapa na cara. Além de misógino, a criatura é, né, assim, está educando pessoas para corromper o sistema. E aí vão dizer, não, Carolina, mas isso aí não tem problema, são as pessoas mais velhas, a geração está mudando, agora, a partir de agora, tudo vai ser melhor, deixa esses velhos morrer e a gente vai depois salvar a sociedade. Espera, não é bem assim. A gente reproduziu essa campanha no ano passado aqui na universidade, em 2018, portanto, onde a gente perguntou, vamos ver o que os colegas estão dizendo, não os professores, vamos ver os colegas, o que eles estão dizendo para as meninas. E a gente teve algumas surpresas, porque os colegas, na sua idade, lá, sei lá, entre 16 e 20 e tantos anos, eles reproduzem o que os seus avós, seus avós, os seus tataravós diziam, coisas do tipo assim, mulher gosta de apanhar. Isso pode parecer uma piada, mas isso não é uma piada. Ou então assim, mulher só faz filho para ganhar pensão e fuder a vida do cara. Eu me pergunto se esse cara que tem espermatozoide virtual, né, porque a mulher deve ter feito isso de alguma maneira que não foi com ele, né? Então, essas pérolas todas vocês podem acompanhar no nosso site Meninas da Ciência, no Facebook, para ver a quantidade de exemplos que nós temos desses beliscões do dia a dia que acabam mostrando para a menina que o lugar dela não é ali. Mas, Márcia, esses não são os únicos exemplos. Não são. Esses exemplos citados pela Carolina, que são feitos
aqui no Rio Grande do Sul, eles não são uma prerrogativa nem gaúcha e nem do Brasil. O fato das pessoas terem um viés que separa homens e mulheres no seu julgamento, que eu chamo disso de preconceito, sim, ele existe no mundo inteiro. Tem um estudo muito interessante que pegou um currículo para uma pessoa que seria uma pessoa tentando ser ajudante de laboratório e enviou este currículo, o mesmo currículo, com o nome de John e com o nome de Jennifer, para pesquisadores e pessoas que iriam contratar essa pessoa. Surpreendente como mostra o gráfico, na avaliação, em todos os quesitos, o John levava melhor. Notem, é o mesmo currículo. Observem, entre os avaliadores tinham homens e mulheres. Mais grave que isso, as ofertas de salário para o John estavam em 20% a mais do que para a Jennifer. Ou seja, mesmo em locais em que as pessoas não vocalizam tão claramente esse preconceito contra as mulheres, ele existe num viés inconsciente. Mas aí, além do fato de a coitada da Jennifer não conseguir o emprego, o que mais afeta esse viés inconsciente? Tem um estudo recente, agora de 2018, que faz o seguinte, ele compara a autoavaliação, como mostra o gráfico, das meninas da disciplina de Física 1 e dos meninos que fizeram a disciplina de Física 1 numa universidade americana, com os conceitos que eles tiraram, onde A é o maior conceito, B é um conceito intermediário e C é o conceito mínimo para passar. Como vocês observam pelo gráfico, em todos os conceitos, as mulheres têm uma autoimagem, ou seja, elas pensam que sabem menos que os homens. Aliás, as meninas que tiraram A pensam que sabem tanto quanto os meninos que tiraram B. Essa autoestima, ela é uma coisa muito séria, porque ela define quais os cargos que tu vai tentar na vida, como tu vais te posicionar na hora de conseguir um emprego. Mas se vocês pensam que isso melhora à medida que avança na faculdade, esse mesmo grupo foi avaliado em Física 2, depois de passar pelo professor de Física 1. O gráfico mostra novamente a autoimagem contra os conceitos. E o que vocês observam? Primeiro, uma coisa terrível. Todos os estudantes, depois de finalizarem Física 1, pensam que sabem menos, porque a autoimagem de todos baixou. Mas o das meninas despencou. Agora, as meninas que tiraram A pensam que sabem tanto quanto os meninos que tiraram C. E isso é muito grave, porque isso significa que não é só lá na infância que as meninas estão ouvindo dizer que elas são esforçadas, coitadinhas. Mas ao longo de toda a história dela pelo meio acadêmico, elas estão ouvindo que elas são esforçadas, são legais, mas não são inteligentes. Com isso a gente tem que trazer um ponto bastante importante, que é o que a gente faz agora. Tem saída para isso aí? Quais são as ações que a gente pode trabalhar para tentar reverter ou pelo menos mitigar esse quadro? Deixa eu trazer para vocês 3 coisas que para mim são o meu mantra. Eu gosto muito da palavra em inglês, que não tem uma palavra tão forte em português, que significa fix. Fix pode ser consertar, mas em inglês ele é mais poderoso, é um consertar de vez, é quase que dar uma martelada em cima. O que a gente precisa consertar? A gente precisa ter dados. Para parar com isso de dizer eu acho, eu penso, é assim. Dados iluminam a nossa vida e eles são as evidências com as quais a gente faz ciência. Então, quando alguém tiver alguma dúvida, coleta dados, verifica, coleta dados da tua sala, da tua rua, da tua universidade e vamos ver como é que estão em termos de diversidade no seu local de trabalho. Depois disso, olha em volta. Tira a remela do olho e fica olhando como é que está o teu ambiente de trabalho. Será que homens e mulheres estão sendo tratados de maneira igualitária? Nós estamos estimulando as mulheres a concorrer para cargos ou a gente está dizendo, não é para ti, coitadinha, tu não vai passar nisso, por que tu vai fazer esse concurso, não é a tua vez?
Ou nós vamos estar estimulando igualmente homens e mulheres, julgando igualmente homens e mulheres, colocando homens e mulheres nos comitês, nas conferências como palestrantes, sendo liderança das salas, dando espaço para eles e elas trabalharem no laboratório ou liderar um grupo de pesquisa. Será que a gente está fazendo isso? Será que nosso ambiente de trabalho ele tem esse olhar de diversidade? Será que a gente, quando uma mulher vem de licença maternidade, a gente não empurra uma carga extra para ela? Será que a gente está incluindo essa visão de que a gente tem que ter uma vida mais transversal? Acredito que não. Então a gente tem que fazer o fix das nossas instituições. E finalmente, a gente tem que corrigir a nossa ciência. Com os dados e com as instituições, a ciência vai mudar. E já estou vendo o cientista tremendo aí. Porque todos pensam que a ciência é incólume ao preconceito. Que mentirinha, gente. A ciência é neutra, mas as pessoas que a fazem não são. Como mostram esse artigo que eu estou colocando na tela, onde diz que a maioria dos remédios que foram recolhidos pelo Food and Drug Administration, sim, quem controla os medicamentos nos Estados Unidos, foram medicamentos que não serviam para mulheres. Sabem por que não serviam? Porque eles não eram testados em mulheres. Porque as cobaias são todas machos, porque ninguém pensa no tema mulher quando seleciona a sua linha de pesquisa. Então lembrem, nós temos que corrigir, os dados, as instituições, para assim melhorar a nossa ciência. Esse módulo não cobriu todos os assuntos de mulheres na ciência. Tem um tema que a gente está guardando para uma aulinha toda especial, que são as mulheres e a maternidade. A Fernanda, que é a liderança do Parenting Science, vai estar aí, também lecionando um módulo, para contar para vocês como a maternidade é um obstáculo construído pela nossa sociedade.